Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Gênesis. Esse Gênesis é grande, hein? A gente começou em dezembro, vai ler ele em janeiro todo, ainda vai pegar um pedaço de fevereiro. Paz do Senhor, bom dia. Gênesis é enorme. Vamos lá, vamos começar? Gênesis 36. Os descendentes de Esaú. Esta é a história da família de Esaú, que é de Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elon, o Hitita, com Odibama, filha de Aná, neta de Zibeão, e o Eveu, e também Barsemate, filha de Ismael, e irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho chamado Eliafaz. Barsemate lhe deu Ruel. Odibama lhe deu Jeús, Jalaão e Corá. Esses foram os filhos de Esaú que nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres e os seus filhos e suas filhas e todos da sua casa, e assim como seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe do seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los por causa dos seus rebanhos. Por isso Esaú, que é Edom, fixou-se no monte Seir. Este é o registro dos descendentes de Esaú, pai dos Edomitas do monte Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Eliafaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Ruel, filho de Barsemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Eliafaz: Temá, Omar, Zeló, Gaeta, Kenaz. Eliafaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Tima, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Estes foram os netos de Ada, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá, Mizá. Foram estes os netos de Barsemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos que Odibama, mulher de Esaú, filha de Aná, neta de Gibeão, os quais Esaú deu a Esaú: Jeú, Jalão e Corá. Foram estes os chefes dos descendentes de Esaú. Os filhos de Eliafaz, filho mais velho de Esaú: Temá, Omar, Zeló, Kenaz, Corá, Gaetã, Amaleque. Foram estes os chefes dos descendentes de Eliafaz, Edom, eram os netos de Ada. Depois estes filhos de Reuel, filhos de Esaú: os chefes Naate, Zerá, Samá, Mizá. Foram estes os chefes dos descendentes de Reuel em Edom, netos de Barsemate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Odibama, mulher de Esaú, chefes de Jalão, Corá. Foram estes os chefes descendentes de Odibama. Deixa eu ver aqui se tem um L. Não, Olibama. Sabia que esse trem estava errado. É porque o nome da pessoa assim, da mulher dele é aí fica bem juntinho. Libama. Mulher de Esaú, filha de Aná. Foram estes os filhos de Esaú, que é Edom, e estes foram os seus descendentes. Descendentes de Seir. Estes foram os filhos de Seir, o Oreu, que estavam habitando naquela região Lotã, Sobã, Zibeão e Aná. Dilson, Ezer, Dizã. Estes são os filhos de Seir, que foram chamados homens no território de Edom.
Estes foram os filhos de Lotã, Ori, Ema, Tima e irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Sobal, Avá, Manetes, Ebal, Sertó, Onã. Estes foram os filhos de Gibeão, Aiá, Ainá. Ainá, Aná, que descobriu as fontes de águas quentes do deserto, quando levava para passear os jumentos de Gibeão, de seu pai. Estes foram os filhos de Aná. Dizon, Udibama, filha de Aná. Estes foram os filhos de Dizon, Edã, Esban, Irã, Itran e Querã. Estes foram os filhos de Ezer, Bilá, Zaava, Acã. Estes foram os filhos de Dizã, Uz, Arã. Estes foram os chefes dos Oreus, Lotã, Zobal, Sibeão, Aná, Dizon, Ezer, Dizã. Estes foram os chefes dos Oreus e de acordo com as suas divisões tribais na tribo de Seir. Os reis e os chefes de Edom. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom, antes de haver reis entre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. A sua cidade chamava-se Dinabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobabe, filho de Zerá, de Monza. Jobabe morreu e Uzã, da terra dos Manitas, foi o seu sucessor. Uzã morreu e Raabe, filho de Bezã, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor na cidade chamada Avite. Haddad morreu em Selá, Manseca, e foi o seu sucessor. Samlá morreu e Saul de Reobote, próxima ao Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu e Baal, Arã, filho de Aquibor, foi o seu sucessor. Anã, filho de Aquibor, morreu e Haddad foi o seu sucessor. Na cidade chamava-se Paú. O nome de sua mulher, Meetabel, filha de Matrade, neta de Mesaabe. Estes foram os chefes dos descendentes de Esaú, conforme os seus nomes e clãs e regiões: Tima, Ava, Genete, Odibama, Elá, Pinom, Kenaz, Kenaz, Temã, Zilmar, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. Cada um deles fixou-se em uma região da terra que ocupavam. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Fim. Ufa! Olha só, da mesma forma que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, ele mudou o nome de Esaú para Edom. Então, todas as vezes na Bíblia que a gente vê a palavra Edom, a gente tá falando de Esaú, tá bom? O texto de Gênesis, capítulo 36, ele faz uma pausa na história, né? Ele faz uma pausa e ele volta para Esaú. Então, aqui a gente viu como estavam os descendentes por gerações e gerações. Meu Deus, eu passei quase 8 minutos só lendo geração. E geração vai, geração vem. Então, nós lemos muito tempos do povo de Edom. A palavra inteira faz referência a Edom. Inteira. Então, a gente precisa saber desses conceitos. Quem é Edom? Edom é Esaú. Simples assim. Mas por quê? Porque começa assim. Gênesis, capítulo 36. Esta é a história da família de Esaú, que é Edom. Fim. Aí ele começa a contar. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elon, o Itita, e com Oolibama, filha de Acnã, neta de Zibeão, Eveu, e também com Barsemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Então significa que Ismael
teve irmãos, né? A gente viu a mãe de Israel, Agar, toda a história dela para poder sair de onde estava ali Abraão e tudo, como ela foi expulsa. E ela foi expulsa junto com Ismael. Então, isso aqui está dizendo, filha de Ismael e irmã de Nebaiote, significa que tiveram mais irmãos. Tudo bem. Mas o que eu quero contar aqui para vocês perceberem uma coisa. Esaú se aliançou com Ismael. Vocês foram percebendo como foi formando o povo? Por que Deus queria isso? Porque ele queria trazer uma descendência só para Isaac. E aí, o que aconteceu aqui? Esaú se une a mulheres daquele povo onde a gente está. E hoje, o dia de hoje parece assim, nossa, esse tanto de descendência, o que vai sair daí? Eu estava lendo o texto e o Espírito de Deus estava me conduzindo ao seguinte entendimento. Presta atenção, o lugar onde você está é o lugar onde você vai firmar raízes. E o lugar onde você está, que é o lugar onde você firma raízes, nós firmamos raízes, esse lugar é o lugar onde provavelmente vamos desenvolver a nossa descendência. Talvez você já tenha assim, mais de 30 igual eu, mas eu quero que você preste muita atenção onde os teus filhos estão pisando os teus pés. Porque as maiores paixões, os maiores amores, tudo acontece na fase da adolescência e da juventude. O lugar onde a gente vai pisar é onde a gente vai conhecer aquela pessoa. É muito difícil eu estar aqui e acontecer longe, não é? A gente se aproxima de quem está perto, não é de quem está longe. Eu acho muito engraçado. Às vezes, quando as pessoas vêm me procurar sobre relacionamento, sobre voltar ao casamento, sobre restauração e tudo, elas me perguntam, eu tô há tanto tempo sem falar com meu cônjuge. Eu falo, quê? Meu Deus, como é que a pessoa consegue isso? Como é que você quer uma restauração estando longe? O tal do deixar ir. Eu falo, eu não quero nem saber desse conceito aí, não. Porque se para você começar um namoro, para você começar uma vida, você tem que estar com a pessoa do lado. E imagina uma restauração. Como é que vocês querem restaurar uma coisa com a pessoa a quilômetros de distância? Claro que existem pessoas que têm contato zero e que estão afastadas não por elas. Aí tudo bem, tem que tentar arrumar uma forma de você conversar com a pessoa. Agora, se não for assim, como, gente? Olha aqui. Esaú tava ali, ó. Ele tava ali na flor da idade, ele tava ali querendo uma namorada, e ele arrumou, não foi uma não, foi um monte. E ele ainda casou com um monte de mulher. Por quê? Porque tava ali perto. O que o Esaú fez foi natural. Só que Esaú, ele sempre agia diante do que ele via. Será que Esaú sou eu, hein? Será que Esaú é você? Será que a gente só age de acordo com o que a gente vê? Ou a gente age de acordo com a promessa? Porque 99,9% das pessoas agem de acordo só com o que a gente vê. Às vezes, somos um pouquinho Esaú. Vendemos a promessa pela nossa necessidade atual. E se Deus virar para você hoje e falar, espera 15 anos, filho, sabe isso aí? Dá para essa casa que você tá sonhando? Daqui 15 anos eu vou te dar, tá? Sai daí não. Imagina se Deus fala para você, espera 5 anos para resolver sua vida sentimental. Espera 10 anos que eu vou resolver sua vida sentimental. Espera 15, espera 20. 20! Acabou a minha vida. Já era. Não, 20 não. Sabe o que acontece? Esaú, mais uma vez, estava provando para mim e estava provando para você aqui nesse texto que ele era só normal, só comum. Só que Deus, ele não chama a gente a viver uma vida comum. Ele nos chama a viver sempre uma vida extraordinária. E para viver uma vida extraordinária, você não vai poder olhar para as circunstâncias, que é o mais difícil. O que hoje é difícil para você? O que hoje está fazendo os seus olhos se voltarem para as circunstâncias? O que hoje você está olhando para um lado, olhando para o outro e falando assim, não tem jeito. O que é? Qual que é? Qual que é o desejo do seu coração? O que está acontecendo em você? Esaú, ele queria uma namorada, uma mulher, né? Então ele vai ali
Ele estava um povo estranho. Quem mandou Isaac e Rebeca tá ali, né? Mas Isaac foi obediente ao pai. Isaac soube esperar. Isaac já tinha mais de 40 anos quando ele casou. Abraão mandou o servo dele ir lá no povo dele para arrumar Rebeca para ele. Esaú não fez isso. A Bíblia diz alguns, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ó. Não, eu quero ver se eu consigo achar aqui rapidinho, senão eu sei onde está a disposição no texto. As mulheres de Esaú infernizavam a cabeça de... Não vou conseguir achar agora. Eu só sei de uma coisa. As mulheres de Esaú infernizavam a cabeça de Isaac e Rebeca. Isso que aconteceu. Não vou achar, gente. Eu sei onde está a disposição do texto, mas aqui tem tantos textos que a gente já leu isso, não foi? Vocês lembram? As mulheres de Esaú infernizavam. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Será que é esse aqui, o 28? Percebendo então que Esaú, seu pai Isaque, não aprovava suas mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou Malate, irmã de Naibote, filha de Ismael, filha de Abraão, entre outras mulheres que já tinha. Ele tentou. Ele falou, não, então eu vou casar aqui com a minha prima. Mas não tem jeito, não. Achei. Hoje eu ia falar, é o artigo, ó. Como é que tá na minha cabeça? A pessoa fica vendo artigo o dia inteiro. É o capítulo 26. Versículo 34 e 35. Tinha Esaú 40 anos de idade, quando escolheu por mulher Judite, filha de Beri, o Itita, e também Barsemate, filha de Elon, o Itita. Elas amarguravam a vida de Isaac e de Rebeca. Sabe? Esaú sabia que aquele negócio ali não estava dando certo, aquele negócio de nora com genro, não estava dando certo. Ele foi lá na casa de Ismael e pegou outra mulher para poder, assim, sabe? Sabe quando você vai fazendo uma encrenca para limpar outra encrenca? Foi isso que Esaú fez. Aí você fala, meu Deus, Esaú tem esse tanto de mulher, esse tanto de filho. Que confusão na vida dele, Calma, Polly, então vem cá. Qual foi o grande problema de Esaú? Foi esse tanto de mulher? Não foi, gente. Sabe qual foi o problema de Esaú? Todas as decisões da vida dele, todas foram baseadas no desejo dele. Esse foi o grande ponto do povo de Esaú. Todos, tudo que ele pensou, tudo que ele projetou, tudo que ele fez, ele tinha um coração bom. Ele tinha boas intenções, só que a gente não pode viver de boas intenções, a gente tem que viver do que é correto. Vocês perceberam a diferença entre a sua boa intenção e o que tem que ser feito? Faz o que tem que ser feito, sabe? O primeiro problema que a gente teve foi o pecado da desobediência. Esaú era mestre nisso. Primeiro ele desobedece porque ele quer vender a primogenitura dele por um prato de lentilhas. Depois ele desobedece de novo, pai e mãe. Depois ele casa com mulheres ali daquela região. E não era para ele casar com mulheres da região, era para casar com mulheres da tribo dele. Esaú, ele só teve decisões baseadas no que ele via. A visão de Esaú era limitada. Sabe por quê? Porque Esaú não se voltava ao Senhor. Tanto é que o povo de Esaú um povo extremamente idólatra. Sabe por quê? Porque é um povo que via só o que era aqui, ó, só o que era limitado. Só que para a gente viver o extraordinário, para a gente ter ganhos exponenciais, para a gente viver e ter uma visão exponencial sobre a vida, a gente precisa voltar ao Deus que fez a terra, o céu, a água e o mar. Não existe a menor possibilidade de mim e de você termos um futuro apropriado em ganhos exponenciais na nossa vida se a gente não se voltar ao nosso Deus. Não existe essa possibilidade. A única forma da nossa visão ser ampliada é quando a gente se volta ao Criador. O Criador, ele é o único responsável por mudar a minha vida e a sua vida de uma vez por todas. Ai, Poliana, é tão difícil, gente, é pra minoria. Sabe esse negócio de minoria? Ai, minoria não, mas é pra minoria. Parar
de olhar as circunstâncias, principalmente se essa circunstância estiver aqui, ó, machucando a gente. Tá machucando, imagina, tudo machucando. Quando você tá aqui, ó, se eu estiver aqui machucando, me machucando, pegando com força, vai chegar daqui a pouquinho, eu quero sair dessa dor, eu quero parar com essa dor. Só que sabe o que a Bíblia fala? Filho, deixa doer, deixa apertar. O reino dos céus é tomado por esforço. Deixa doer, fica aí. Aperta um pouco essa circunstância. Ai, Poliana, já tem tanto tempo, deixa doer mais um pouco. Eu lembro que quando eu leio o livro de Jó, eu fico gelada. O livro de Jó diz assim, começa assim. Havia um homem na terra de Ur e o nome dele era Jó. E ele adorava o Senhor, ele amava o Senhor. E um dia, Satanás estava cirandando a terra. E ele foi se apresentar a Deus junto com os anjos de Deus. Aí você fala, meu Deus, pra que ele foi se apresentar a Deus? Gente, ele é um anjo também, tá? Só lembrando disso. E Deus falou com Jó, olha lá, meu filho Jó. Nossa, um bom. Jó, gente, Jó, ele fazia oferenda a Deus, caso os filhos deles pecassem. Eu acho isso tão forte. Tão forte. Jó pensava, meu Deus, e se meus filhos pecaram? Deixa eu fazer uma oferta aqui ao Senhor. Deixa eu orar. Deixa eu pedir para Deus perdoar os meus filhos como autoridade de pai. Então, Satanás disse, tira tudo dele. Ai, mas ele me adora. Tira tudo dele. Tá bom, só não mata. Tá bom, pronto. Meu Deus. Ali já foi testado, aprovado. Ele se sentiu confuso, ele se sentiu com medo. Mas uma coisa sempre ficou no coração dele. Deus era soberano. Se no teu coração, ainda que você tenha pouca força, pouquíssima, talvez eu tô falando com você aqui hoje de manhã e você tá quase sem forças. Eu não vou dizer nenhuma, mas pouca, tá? Quem não tem nenhuma não tem nada, não tem esperança, não tem nada. Mas se você tá aí comigo com pouca força, Poliana, hoje eu tô daquele jeito, sabe? Pouquíssima força. Eu quero te dizer uma coisa. Se você ainda testar todos os dias que Deus é soberano, Deus continuará sendo soberano na sua vida. Jó, ele continuou, sabe, fechado com Deus, junto com Deus. Gente, foram 15 anos. Jó ficou 15 anos pobre. Não sou pobre, porque pobre, meu filho, pobre todo mundo vive, né? Jó ficou 15 anos doente. Jó ficou 15 anos amargurado. Jó perdeu 10 filhos num dia só. Perdeu servos e servas. O povo morreu. Imagina, os funcionários de Jó morreram. Caiu um raio e morreu. Imagina a cabeça desse homem, como fica. Meu Deus. Veio um raio, matou meus servos, servas, matou meu gado, matou tudo, acabou. Gente, acabou. Não tinha mais expectativa de nada. Mas ainda que Jó tivesse muita força, chegou um ponto dele estar se coçando com um caco de vidro, com telha, para ver se a coceira parava. Era uma agonia, não parava de coçar, ele tinha feridas abertas pelo corpo. E ele olhava para as feridas dele e ele pensava, Deus é soberano. Deus é soberano. Deus, ele nunca vai te dar ou me dar uma situação humilhatória ou vexatória para poder nos aniquilar. Todas as vezes em que a gente passa por grandes tempestades, é porque Deus quer testar o nosso coração. Deus quer nos provar e nos aprovar. O quanto você tem resistido, o quanto você tem ficado firme, o quanto você tem, sabe, esperado ouvir a voz de Deus. Se você não tem uma direção clara, não faça nada. Sabe, às vezes eu vejo que a gente está muito agoniada, angustiada. Nossa, tem tanto tempo que eu tô vivendo tal situação. Ai, gente. Eu sou a rainha da espera, né? Ai, esses dias eu falei pra Deus, Deus, parece que minha vida assim, as outras andam assim, e a minha vai mais assim, né? Mais linear. Pra quê? Vamos fazer uma vida exponencial, vamos botar de uma vez. Deus fala, é por isso mesmo que tua vida é mais assim, mais assim, mas
esperando um dia após o outro. Sabe por quê? Porque eu preciso testar o seu coração. E Deus, ele precisa testar o seu coração também, não só o meu. Ele precisa saber, vem cá, essa pessoa aqui, ó, Deus será que é soberano mesmo no coração? Não, vamos esperar um pouco. Será que Deus é soberano nisso? Será que Deus é soberano aí em você? Será que você tem duvidado do amor de Deus? Será que você tem tocado no que não é para tocar? Será que você tem ido onde não tem que ir? Você escutou a direção clara de Deus? Faça! Escutei, então faz. Porque todas as vezes que eu escuto uma direção clara de Deus, faça, e eu faço, as coisas são extraordinárias. Olha esse devocional. Meu Deus, às vezes eu fico, meu Deus, eu só abri a Bíblia e Deus derramou fogo, unção, poder, vidas foram transformadas, pessoas foram alcançadas, pessoas tiveram um renovo mental, um renovo físico, pessoas tiveram a palavra rema, pessoas decidiram situações por aqui, porque um dia eu resolvi ouvir Deus, mas existem outras coisas e que eu não tenho uma direção 100% clara de Deus e eu fico no mesmo lugar. As pessoas me perguntam, meu Deus, como você é tão disciplinada? Meu Deus, como você consegue, Poliana, treinar na academia todos os dias? Ontem era domingo, eu estava treinando antes de ir para a igreja. Como, Damascena? Me explica como você consegue ser assim, fazer essas coisas. Eu aprendi em Deus esperar. Permanecer. Eu não acredito que uma pessoa que serve ao Deus Altíssimo, ela não tenha constância. A constância é um dos atributos de Deus. Eu e você precisamos saber disso. Ah, eu sou constante, agora eu já não sou. Ah, eu tô animada, agora eu já não tô. Não tem animação. Não tem fogos de artifício. O problema é que a gente fica assim, ó. Ah, eu quero, eu vou. Eu tenho aprendido ao longo da minha vida que eu falo para Deus, eu não quero. Eu sei que o Senhor é Pai. Eu sei que se eu tô nessa circunstância, nesse lugar, desse jeito, vivendo essa vida, é porque o Senhor me sustentou, e o Senhor é soberano, e o Senhor faz parte da minha história, e o Senhor quer que eu viva exatamente isso aqui. A única coisa que eu não quero é ter uma direção clara de Deus e não fazer. Eu prefiro muito mais, quando eu estiver na dúvida, ficar quieta, ou quando eu não tiver uma palavra, ficar quieta. Eu fico muito mais quieta do que vocês imaginam. Se eu não tenho algo claro de Deus, eu fico quieta. Eu sou capaz de ficar anos no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, fazendo a mesma rotina, só pelaquela palavra de Atos que diz: permaneçam em Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. Porque eu tenho uma consciência que no tempo oportuno, quando o Kairos chegar, o que é o Kairos? O Kairos é o tempo espiritual se unir ao tempo presente, ao tempo terreno, as coisas vão acontecer. Eu sou muito mais de permanecer do ficar tentando tramar, tentando fazer, tentando acontecer, tentando movimentar a minha vida. Existem grandes partes da nossa vida que a gente só tem que viver. Amar, adorar e obedecer. Só. Não é para estar gostoso sempre. Não tem nada gostoso aqui, nem aqui. Não é para estar gostoso, não é para estar bom, não é para estar tranquilo. É para estar em obediência. Só isso. Ismael, como muita gente, simplesmente ele viu uma mulher bonita, casou. Viu outra mulher bonita, casou. Elas infernizavam a vida do pai e da mãe. Não era para ele ter casado ali. Não era. Era para Ismael ou Esaú esperar. Aí ele arrumou outra encrenca. Ele viu que o pai e a mãe não gostavam daquelas meninas. Ele casou com uma outra que era filha do tio dele. Ah, eu vou para a mesma tribo. Deixa eu aqui pro meu tio. Meu Deus, não era dessa tribo, gente. Era de outra tribo. Ai, meu Deus do céu. Por que ele fez isso? Fico nervosa. Fiquei até vermelha desse lado. Sabe por quê? Porque ele fica tentando limpar uma bagunça com outra. Decisões, péssimas decisões. A decisão está na mão do homem. E tem homem que só sabe tomar péssimas decisões na vida dele. Sabe por quê? Porque está ali o tempo todo tentando movimentar, sendo que a vida é sobre permanecer.
O movimento, ele vem do céu, ele vem da parte terrena, juntando com a parte espiritual. E ó, Kairos. Se você não tem, se não tem, tá claro. Tá claríssimo como a luz do dia. Então pode ir. Pode ir. Eu me movimento muito. Mas se não fosse Jesus na minha vida, eu me movimentaria mais e me daria muito mais mal. Sabe por quê? Porque esses anos com Deus me fez entender que eu preciso permanecer. Eu preciso ter uma direção clara. Olha só, Deus, ele não vai te pegar uma peça. Juliana, a gente fala, não, tá pegando pra você, mas pra mim tá. Eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Deus não nos prega uma peça, tá? Se você colocar isso na sua cabeça, ó, Deus não vai me pregar uma peça. Então pronto. Partindo do pressuposto que Deus não tá de brincadeira, Deus não é palhaço e Deus não vai pregar uma peça. E Deus vai ser claro, porque Ele é claro. Eu não vou me movimentar até que Ele seja claro. A decisão mais importante da nossa vida é com que a gente vai casar. Olha a descendência de Esaú, que é Edom. Ele gerou idólatras. Ai, meu Deus. Mas o pai, ele só via aqui, ó. Ele foi gerando idolatria. Foi gerando... Ai, meu Deus. O povo mais idólatra da galáxia tá ali. Ai, meu Deus do céu. Dá vontade de voltar na história. Fala, para, Esaú, não vende isso não. Esaú, não faz isso não. Esaú, espera. Não dá vontade? Eu acho que se alguém pudesse entrar na nossa vida e ver de longe, se um anjo pudesse vir aqui toda hora e falar, faz isso não, menino, falaria. Assim como dá vontade de a gente voltar na história e falar, Esaú, Esaú, meu filho, não precisa disso, não faz isso não, espera. Vai lá no povo, espera Isaac e Rebeca decidir onde que vai ser, sabe? De qual povo, se vai ser da família de Abraão, se vai ser da família de Rebeca. Mas vai dar certo. Olha o que Jacó fez. A gente gosta de falar mal de Jacó, né? Mas o que Rebeca faz? Jacó vai lá pro meu irmão e casa com uma das filhas dele. Tá bom, mamãe? E foi. E fez isso. E Jesus nasceu de Jacó, um homem corrupto, porque ele foi obediente. Meu Deus. A obediência, ela é muito maior do que todos os sacrifícios que eu e você pudermos fazer. O que Deus te falou? Tem gente que fala assim, eu quero viver minha liberdade, Poliana. Eu quero isso e aquilo, porque eu quero não sei o que, eu quero. Mas o que Deus te falou? O que Deus te falou? Qual foi a parte de Deus para a tua história? É isso que você tem que se apegar. Eu não sei, eu não tenho uma direção clara. Espera, fique em Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. Quanto tempo você vai precisar de ficar aí? Eu não sei. Só sei que você não pode simplesmente tomar decisões baseadas no que você vê. Tome decisões baseadas na palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre tal coisa? Eu não sei. Então vou pesquisar. A bênção é para a igreja, não é para quem está no mundo. Sabe por que as pessoas estão perdidas? Porque elas não são igrejas. Elas estão procurando, sabe? Hoje ela está aqui, amanhã ela está ali. Elas não sabem ser firmes, ser fixas. Tem um anjo guardado para cada igreja, para cada membro ver cada parte espiritual. Meu Deus, como a gente precisava de saber dessas coisas. Você quer a revelação de Deus? Começa pela obediência. Você quer a revelação de Deus? Começa sendo igreja. Você quer a presença, você quer que o Senhor te direcione. A gente quer, as pessoas querem, meu povo. As pessoas querem a mão de Deus, a bênção de Deus, a direção de Deus, mas elas estão completamente enganadas a respeito disso. Elas se esqueceram que para ter a bênção de Deus, a mão de Deus, o favor de Deus, elas precisam permanecer. Eu não vou permanecer aqui, porque eu tô cansada. Oh, meu Deus. Eu não vou permanecer aqui. Por quê? Porque tá doendo.
Mas era para você permanecer. Senão você não vai crescer, mas eu vou sair. Tá doendo, eu vou sair. Você precisa desejar o confronto. Não seja como Esaú, que olhava as coisas e agia pelo que ele olhava. Ainda que você tenha pouca força, haja pela soberania de Deus. Se Deus for soberano na sua vida e se você desenvolver o santo temor do Senhor, as coisas vão mudar. Quem te viu não vai te reconhecer. Quando as pessoas te notarem, elas vão pensar: grandes coisas o Senhor fez. Isso aí, ó. Tava com Deus o tempo todo. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, não existe nada maior do que a tua soberania. Espírito Santo, talvez até hoje a gente só soube fazer do nosso jeito, com as nossas circunstâncias, olhando sobre a nossa ótica, vivendo a nossa visão. Mas não é isso que a gente quer mais. Nós queremos, a partir de hoje, nos entregarmos à tua doce presença. Senhor, nos perdoe por toda a iniquidade do nosso coração, porque nós queremos ser teus e mergulhar nas asas do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O negócio é o seguinte: a partir de hoje, ainda que você tenha pouca força, entenda uma coisa: deixa Deus ser soberano na sua vida. Deixa Deus mandar. Poliana, não tenho resposta, então permanece. Deus não vai ficar te pregando peça. Ele vai falar. Ele vai. Ele só quer te conduzir para um único lugar, para o céu. Fique em Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. É melhor do que você fazer como Esaú, que gerou um povo idólatra, um povo brigado, um povo rebelde. Não faz isso não. A tua descendência é bendita do Senhor. Você é bendito do Senhor. Sabe o que eu e você precisamos? Ouvir a voz de Deus. E para isso, a gente precisa de santidade. É isso. Um beijo. Fica com Deus até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente está de volta para continuar esse livro de Gênesis, que é enorme, quase 2 meses. Mas é uma bênção, né? Eu amo o livro de Gênesis. Foi onde tudo começou. É quando a gente entende muitas coisas que acontecem hoje em dia, né? É bom demais, eu amo. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã.